Olá, internautas do Portal Clique Político, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube, pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal, me siga no Instagram, segue a gente no Facebook, tá bom? Beleza pura? Combinado? Combinadíssimo? Meus irmãos, eu tô com dois assuntos, primeiramente para dizer o seguinte, saiu agora na coluna Painel Folha de São Paulo, né? Eu vi agora a matéria, interessante matéria, sobre a questão do ministro Edson Fachin e do procurador da República Deltan Dallagnol. A batata está assando para o procurador da República Deltan Dallagnol, que fugiu do Congresso Nacional, fugiu da Câmara dos Deputados. Viu? Só antes lamentar que o governo federal está liberando 1 bilhão aí para comprar os deputados na reforma da Previdência, que vai massacrar os pobres desse país, lamentavelmente, né? Mas bola para frente que atrás vem gente, eu tenho certeza que um dia isso tudo ficará no passado, quem sabe isso será revertido no futuro, né? Diz a coluna Painel da Folha, voltando a Deltan Dallagnol, o amor e a turminha lá de Curitiba na Vaza Jato. Diz a coluna Painel da Folha de São Paulo, mais respeito, né? A fala do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal em ato da Justiça Eleitoral do Paraná, nesta segunda-feira, dia 8, chamou a atenção de seus colegas na corte. Relator da Lava Jato no Supremo, ele disse, sem citar nomes, que juízes também cometem atos ilícitos e devem ser punidos. Mais respeito 2, continua a coluna Painel. Para integrantes do Supremo Tribunal Federal e do meio jurídico, a fala confirmou o rumor que circulava desde a última semana, o de que o ministro não gostou da forma como foi citado em diálogos entre procuradores da Lava Jato. Segundo o The Intercept Brasil, Veja, Folha de São Paulo, Band News, que estão aí reproduzindo as matérias, investigadores exclamaram, mais precisamente o Dallagnol exclamou, haha, o Fachin é nosso. É claro que o ministro Edson Fachin teria de ficar irritado. Se ele fosse conivente com essa prática de Deltan Dallagnol, ele não respeitaria nem os seus próprios cabelos brancos. Fachin é um homem de cabelo branco. Ele tem que se dar respeito. E, obviamente, a única maneira que se tem agora, ministro Edson Fachin, é o senhor mudar o seu voto. Porque, diante do que está evidenciado, Lula foi vítima de um julgamento parcial. E se o senhor diz que segue a lei, e o senhor diz que juízes que cometem ilícitos devem ser punidos, só tem uma maneira do senhor se redimir com a Constituição Federal, com as leis desse país, tendo em vista esses vazamentos que foram divulgados e que são verdadeiros e que são verídicos. A Veja deu um show de jornalismo na última capa. Eu tenho certeza que esse artigo da Veja já foi confirmado que será reproduzido por jornais do mundo inteiro. A única maneira do senhor se redimir é votar contrariamente a Moro. É julgar que o senhor se equivocou no passado e, de fato, o Moro foi parcial, foi político, usou a Lava Jato, tentou vazar a delação, fez até o senhor, quis fazer até o senhor, quis até lhe enganar na questão do vazamento da delação da Odebrecht. A Polícia Federal confirmou que apenas 2 ofícios foram enviados, foi uma investigação fake sobre o vazamento da delação da Odebrecht. Ele enganou o ministro Teori, ele enganou o Supremo Tribunal Federal, quis enganar também Vossa Senhoria, ministro Edson Fachin. E o senhor está não vou dizer que o senhor está de parabéns, não. Eu vou esperar primeiramente ver se o senhor se redimiu de fato e se o senhor vai votar. Eu não estou pedindo favor, não. Ao senhor não, ministro. Eu estou pedindo, ministro, que o senhor vote perante a lei, que o senhor vote perante a Constituição Federal, que o senhor siga o Código de Ética da Magistratura, que foi ferido aí pelo o parcial de Curitiba. Juiz não pode usar a justiça para fazer política. E eu queria lamentar as palavras do ministro Fux. Luiz Fux falou para um pessoal ligado lá, uma plateia da XP Investimentos, falou sobre reforma da Previdência, falou sobre a Lava Jato. Ele estava com a voz embargada, não sei porquê, isso ficou claro para quem assistiu o vídeo, não sei se ele estava nervoso, alguma coisa. Bem, eu não quero fazer aqui pré-julgamento, só a única coisa que eu quero dizer é que ele não estava falando de maneira como ele costuma falar no Supremo Tribunal Federal ou como costuma falar em palestras. Ele estava um pouco com a voz embargada. Enfim, o ministro Fux, ele cometeu 2 equívocos. Primeiro, de defender a reforma da Previdência. Dizer ao ministro Fux que ele não é político. Ele está seguindo a prática de Moro, misturar política com justiça. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e deveria ter mais um pouquinho de responsabilidade institucional. Porque juiz tem que falar nos autos, ministro Fux poderia falar da Constituição Federal, poderia falar das leis, poderia falar do comportamento de juízes, poderia falar da área dele, porque ele, se fosse um cidadão comum, ele poderia falar o que ele quiser, mas ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ministro do Supremo Tribunal Federal não pode tomar essas atitudes que o ministro Fux tomou.
Quer dizer, a Lava Jato já numa crise dessa, o cara vai para uma plateia da XP Investimentos falando de reforma da Previdência, defendendo o governo do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a oposição fazia uma oposição irresponsável, mais ou menos isso, eu lamento. E foi deselegante com o presidente Toffoli. Ele disse, olha, a Lava Jato vai continuar, com a voz embargada, dizendo a Lava Jato vai continuar e tal, porque quem está falando aqui não é um cidadão brasileiro comum, que ama o Brasil, quem está falando aqui é o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor sugeriu que o ministro Toffoli iria parar a Lava Jato. Houve uma sugestão de sua parte, eu acho que o senhor foi deselegante e apressado, ministro, porque nós estamos em julho de 2019. Em julho de 2019. Falta mais de um ano para o senhor assumir o Supremo Tribunal Federal. Daqui para lá muita coisa vai acontecer. Então eu achei uma atitude pouco responsável de sua parte em dar esse depoimento. Mancha a magistratura, mancha a justiça, mancha o Supremo Tribunal Federal, ainda mais em meio a esse escândalo da Lava Jato. E, lamentavelmente, eu acho que o senhor ficou muito empolgado. Não sei o que lhe fez ficar tão empolgado como o senhor estava lá nessa palestra na XP Investimentos, falando de reforma da Previdência, falando de Lava Jato e já falando como se fosse presidente do STF, coisa que vai acontecer daqui a muito tempo ainda. Pelo amor de Deus. Forte abraço a todos, a luta continua. Lula livre pelo bem do país.